Bom, galera, hoje vamos a um unbox, digamos assim, né? Tirando da caixa. Fone de ouvido da QKZ modelo ZS10. Esse fone de ouvido é uma encomenda de uma pessoa que me encomendou um bom fone de ouvido com um preço bacana, né? Porém, o que vamos fazer aqui é uma coisa diferente, né? Nesse modelo de fone de ouvido, do jeito que ele vem da fábrica, não dá para vender para o cliente. Tá? Até daria para uma pessoa comum e tudo mais, mas para um cliente mesmo exigente não dá para vender, tá? Então vamos olhar o fone de ouvido, e no decorrer do vídeo eu vou explicar para vocês o que será feito com este fone de ouvido, tá? Então eu vou abrir aqui, né? Tá aqui o YouTube, coisa porque eu tô com, ó, vou mostrar, tá? Ele tá aqui o YouTube, né? Eu vou abrir aqui rapidinho, tá? Deixa eu só cortar aqui rapidinho pra pontar aí. Fiz uma abertura aqui, né? Agora sim. Vamos abrir, tá? Ó. Tá? Ele vem nessa caixinha aqui. Ó, caixinha simples. Tá? É um fone de ouvido, como vocês podem ver, com cabo removível. Caixinha da KZ, como sempre. Vamos tirar aqui e ver os acessórios que vem nele e tal. Então vem um cabo. Interessante. Borrachas. Deixa eu ver se o cabo vai servir para o cliente usar. Provavelmente vai. Ele deve usar isso quando for para sair em casa. Sair de casa tal, mas para palco não vai servir. Tenho que testar a qualidade desse cabo ainda para ver. Tá, eu vou tirar aqui. Beleza? Tá o cabo. Cabo aparentemente reforçado, mas eu notei uma coisa neste cabo. Ele é apenas de 4 núcleos. Não é um cabo de 8 núcleos, é de 4. Ó, dá pra ver por aqui, ó. Não tem fios intermediários. É uma ligação só, 2 mais 2, 4. Diferente dos outros cabos que você vê, sabe, por dentro, que tem 8, né? 8 núcleos. Esse tem só 4, ou seja, ele tem 32 vias só. Ou seja, ele reproduz até 16 faixas. Mas dá pra gente remediar isso com este fone de ouvido e fazer ele reproduzir 64 faixas, brincando. Bom, o fone de ouvido em si, né, vem com um controladorzinho de frequência de 3 fases. O que é estranho porque o fone de ouvido em si tem 5 drivers, mas ele vem com apenas 3 fases de controle. O R1, R2, R3, tá? R4, C1 e C2. Não, tá certo, ele vem com 6 controladores de frequência, porém, veja que esses 2 controladores aqui são controladores para apenas um drive. Não sei não, viu? Esse controla um drive e esses controlam as bases de áudio. Preciso testar. Já dá pra ver, notar daí que a solda, ó, é um fone de ouvido comum, então não posso exigir muito, ó. Dá pra ver essa soldinha aqui, ó. Simples. Tá? Ó. Vamos lá, deixa eu tirar aqui. Bom, dá pra ver um drive aqui, ó. Um drive. Mais 4 bases de áudio. Porém, não tem nenhuma base de áudio médio. Tem alguma médio? Não tem. É só base de áudios de agudo. Não tem super agudo e não tem médios, tá? Ó. Eu conheço só de olhar. Enfim, é um fone de ouvido para pessoas comuns. Então, uma pessoa comum não vai se importar com isso, porque ele nem vai saber do que se trata. Fone de ouvido que custa aí na casa dos R$200, 208 eu acho, 206. Talvez aqui no Brasil eu seja a primeira pessoa a receber, porque eu comprei este fone de ouvido
ainda em pré-venda, tá? Tem mais de um mês que eu comprei, tá? Quer dizer, modelo ZS10. Pra ver daí melhor agora, né? Os controladores. Só deixa eu ver se dá para eu mostrar melhor. As bases de áudio. Aí duas, duas, três, quatro. Tá vendo? Uma. Deixa eu tirar novamente. Agora que eu peguei o foco aqui, fica mais fácil. Aí duas, três, quatro. Quatro bases de áudio e um drive. Esse drive também será retirado. Enfim, eu vou fazer uma mudança geral neste fone de ouvido, colocar a solda de prata, substituir essas bases, né, para entregar para o cliente, tá? Agora, se fosse para um cliente comum que ia comprar esse fone de ouvido aqui no Brasil, provavelmente vão vender ele aí a R$ 400, o que até R$ 600 é um bom dinheiro nesse estado aqui. Agora, para modificar este fone de ouvido, aí o bicho pega. Que eu tenho que colocar 5 bases de áudio aqui dentro. 3 e mais trocar esse drive. Vai ficar só. Deixa eu ver se esse controlador serve. Serve, esse controlador serve, mas a solda também não serve. O que eu vou aproveitar daqui é esse drive e o controlador e o conector e o faceplate, essa carcaça só. Talvez o cabo eu aproveite também. Mas, enfim, vamos testar o fone de ouvido. Eu quero testar para ver se esse controlador impede que os agudos trabalhem, ou seja, se esse controlador vai me permitir que eu ouça música sem ter que queimar o fone. O que é queimar o fone? É deixar ele por um determinado tempo funcionando, ou seja, 4 bases de áudio eu teria que deixar 200 horas funcionando para que ele liberasse sua sonoridade. Deixe-me ver se eu preciso fazer isso, se o controlador me permite fazer isso ou se o controlador simplesmente, opa, bom, uma falha da caseia não ter marcado os lados, então lado R com lado R, lado L com lado L. Esse é o lado R, beleza, vai aqui. Aí você tem que botar o fone no ouvido. Eu tenho que dar tudo isso aqui. Tem um tipo de unbox, mas como eu vou modificar para o cliente, né? Precisamos falar tudo isso. Bom, vamos ver aqui. Bom, eu quero testar aqui. Primeira mão vocês vão ouvir o som e depois eu vou 15. Aparentemente é bom o som. Vou colocar vocês aqui em primeira mão antes de mim. Aparentemente tá. Opa, anotei uma distorção aqui, peraí. Deixa eu só confirmar aqui, porque... Bom, vamos lá. Não é preciso fazer a queima, tá? Você comprar ele, ele vai funcionar assim, não precisa deixar ele funcionando. É um bom fone de ouvido, por esse preço eu acho que não tem no mercado, com essa qualidade de som, né? Porém, para o cliente que encomendou este fone de ouvido, ele quer um fone de ouvido com qualidade superior, né? Não vai ser nem sequer 50%, mas enfim, você achar fone de ouvido para comprar aqui no Brasil por até R$ 500 é um bom preço, tá? Pode comprar. Lá fora é 200, porém eles te mandam numa caixa, eu não posso mostrar, mas tudo bem. Quer dizer, eu não tô com a caixa aqui, eu ia pegar, mas não tô, não é que eu não posso mostrar. Porém, ele vem numa caixa grande e você paga imposto, tá? Eu paguei R$ 101 e pouco de imposto. Possa ser que você pague e que não pague, enfim. Mais fácil você comprar só a caixinha assim, eles te mandar, você não vai pagar. Agora, se eles enviarem na caixa grande, você paga, tá? Vamos lá, o que eu posso falar aqui? Deixa eu ouvir novamente.
Bom, vamos lá. Graves bem acentuados. O que falta nos graves aqui neste fone de ouvido? Falta menos peso e mais sobriedade, ou seja, ele vai te dar aquele grave bum, 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 parecendo que está abafado, tá? Isso se você já teve outros fones de ouvido profissional. Se você não teve, você nunca vai saber do que eu tô falando, tá? A vida é simples, cara, é assim, infelizmente. Se você nunca teve um bom fone de ouvido, quando você colocar esse fone no seu ouvido, você vai achar mil maravilhas. Porém, se você já teve um fone de ouvido aí de $1.000, $2.000, tal, aí as coisas mudam completamente. É outra coisa, tá? Não tem nem o que comentar. Enfim, falta um pouco mais de sobriedade nos graves e menos peso. O grave é muito pesado para um fone de ouvido profissional, tá? É muito peso nos graves. O grave bate de uma pancada só. Aquela pancada não é seca e nem é cheia, é grossa mesmo. Pum, 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 tá? O que temos aqui médios, falta médios nesse fone de ouvido e falta agudos. Enfim, ele é parecido com o SE535, porém ele tem um pouquinho mais de agudo. Deixa eu ver se tem um pouquinho mais de agudo mesmo. Só confirmar. Ele vai ter um pouquinho mais de agudo e um pouquinho mais de grave, tá? É um ótimo fone de ouvido. Não vejo fone de ouvido, principalmente aqui no Brasil, tá? Que dê essa qualidade de som por esse preço. Muito pelo contrário. Quem estiver comprando aí seus M7 Pro, esses outros tipos de fone de ouvido, pode esquecer que esse daqui é melhor, tá? Enfim. Mas para o cliente em si não vai dar, não. Cliente quer coisa boa. Ele precisa ouvir um piano legal. Não que aqui você não vá ouvir, mas você vai ouvir perfeitamente. Mas quando eu digo que ele quer ouvir um piano legal, ele quer ouvir as notas detalhadamente. Ou seja, tecla por tecla. Quando a pessoa está tocando num piano, num teclado, ele não está tendo só uma nota, como você ouve a maioria. São vários dedos ao mesmo tempo, tá? É isso que diferencia um fone de ouvido bom de um fone de ouvido médio ou ruim. Enquanto você vai ouvir, por exemplo, no piano, a pessoa só tocando piano, pam, 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 com fone de ouvido bom, você vai ouvir detalhadamente as notas e as teclas que ele está tocando naquele momento, e não apenas o solo, tá? É isso que diferencia. Na voz, você vai ouvir, pode parecer que não, mas cada parte de música dessa aqui, às vezes, o vocalista tem que pronunciar 3 notas, tá? Por incrível que pareça, numa única palavra, numa única frase, ele tem que pronunciar 3 notas. Se você não tiver um bom fone de ouvido, você não é capaz de ouvir. Você acha que ele cantou e que cantou maravilhosamente. Mas não. Com fone de ouvido bom, você é capaz de distinguir essas 3 ou até 4 notas que ele tem que pronunciar enquanto fala uma única coisa, tá? Depois eu vou explicar isso melhor, né? No canal eu vou colocar... tem uma música mais simples de colocar, eu vou explicar isso. Depois eu explico melhor. Numa frase onde é possível você ouvir as 3 notas, mas com fone de ouvido comum assim você não ouve. Você ouve apenas uma nota. Você já vê ele cantando. Por exemplo, isso aqui, ó. Vamos lá. Olha só. Tá vendo? Essa parte aí, desse por si, que ele falou aqui, isso aqui, ó. Aqui, ó. Depois de viverei. Depois de viverei agora, ó. Bom, com outro fone de ouvido seria capaz de você distinguir as notas que foram ditas, que foram pronunciadas durante essa frase. Neste fone você não vai conseguir, é isso que eu tô falando. Então, é um bom fone de ouvido, é bonito, o fone de ouvido é bonito. O cabo parece bom, né? Eu preciso testar ele em outras músicas. Deixa eu colocar numa música aqui que é só vocal puro, que eu quero. Cadê 2? Vamos lá. Eu vou colocar numa música aqui que dá para ter uma base. Gangsta.
Opa, não é aqui, é aqui, certo? 49. Cheguei, vamos lá, isso aqui, ó. Escutei um pouco da música. Ele é maravilhoso, né? Nossa. Dá pra ouvir tudo, mas pra profissional não dá não, viu? Olha só. Bom, agora como explicar para você essa música? Essa música aqui é uma música em 4 fases. Com o fone de ouvido, depois que eu modificar, o cliente vai ser capaz de ouvir aí a expressão vocal, né? Ele vai ser capaz de ouvir a tristeza, o momento de desespero e o momento de esperança, enquanto ele canta apenas essa parte. Com este fone, ele não é capaz de ouvir. Uma pessoa comum não vai conseguir. Essa outra parte aqui, ó. Deixa eu colocar essa menina cantando aqui. Depois eu vou colocar o canto original para você ver. Já entra outra fase, outra expressão musical na voz, tá? Com o fone de ouvido, quando eu modificava, o cliente vai ser capaz de ouvir tudo isso, tá? Vamos lá. Bom, eu não sei se deu para vocês notar aí, mas nessa parte daqui, ela primeiro começou replicando como se fosse uma bronca, depois mudou para distância, depois entrou com saudosismo e ela termina agora expressando saudade na voz. Tudo isso, né, em apenas poucas coisas que poucas pessoas vão conseguir notar, tá? Por isso que é preciso um fone de ouvido bom para que você possa notar as expressões. Aqui ela já mudou. Ó. Nessa parte aqui, são 4 fases, 2 dele, fazendo os improvisos, e 2 dela. Deixa eu colocar agora com o canto original. Cantores originais, é da vibe. Veja. Tá vendo? Só aqui ele já destrinchou 3 fases da música, 3 expressões. Então, enfim, né? É um bom fone de ouvido, não há que negar, monstruoso o preço dele, né? Se você quiser um bom fone de ouvido, né, por
pouco preço. Casez S10 é o fone de ouvido, tá? Pagar aí R$ 200 e arriscar pagar no imposto ou não pagar. Aí fica a critério do correio, ninguém nunca sabe, né? A Receita Federal, tá? O S10 é um bom fone de ouvido, a menos que você seja um profissional, ou você não vai conseguir distinguir tudo isso que eu falei para você, tá? E muitos profissionais também não vão, isso é certeza, tá? Enfim, não vamos vender, eu não vou vender este fone de ouvido sem modificações, porque eu tenho muitos que oferecem isso. E não é interessante. O que é interessante para mim é o faceplate e o controlador, tá? Porque esses drives eu não sei se eu vou aproveitar. Dois eu sei que eu não vou aproveitar, que eu tô vendo daqui. Só tem drive de agudo, sendo que um é agudo, que conta com... Nossa, não são todos de 108 decibéis, são 104. Eu acho que é, deixa eu ver. Eu nem vi, peraí. Cadê? Ó, 104 decibéis a 32 ohms. Mas tem dois drives aqui que não tem 32 ohms. Esses drives aqui, ó, esses aqui são de 32, são do fraquinho. Esses daqui são de 16 ohms, são melhores, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem daí, ó. Aqui, ó, esses são de 16, ó. E esses de 32. Os de 32 não se aproveita, que são muito fracos. Mas esses de 16 aqui são bons, tá? Não adianta explicar aqui por que de 32 é mais ruim do que o de 16, mas deixa eu explicar. Provavelmente esses drivers de 32 ohms aqui oferece apenas 4 linhas, enquanto esse de 16 oferece 8 linhas. Pode parecer a mesma coisa, mas se você tem 8 linhas, 8 vezes 8 são 64. Se você tem 4 linhas, 4 vezes 8 são 32. Deu para entender a conta? Esse tem o dobro desse, apesar de ter apenas 16 ohms. Então é isso que me interessa, as linhas que ele reproduz. Controlador, eu vou aproveitar esse mesmo. Então é isso. Esse aqui é um bom fone de ouvido, Casez S10, tá? Para pessoas comuns. E se quiser o fone de ouvido modificado, né? Só acessar aí a nossa página no Facebook, né? E ou digitar aí nos comentários, eu quero um fone de ouvido modificado. Vamos modificar para você, tá? Mas para entender disso, para você sentir a diferença, é preciso ter um bom aparelho, tá? Se você não tiver no aparelho, se você tiver aparelhos como a Galaxy S8, iPhone 8 e tal, pode esquecer que esses não são aparelho para música, tá? É aparelho modinha, para fazer uma graça e tal. Tô falando em aparelhos para reproduzir mídia digital. Então é isso, né? Esse foi uma prévia do Casez S10, né? E até o próximo vídeo. Fui!